Fala Brasil, fala minha potência. Quero falar com você, empreendedor, empreendedora, que toda segunda-feira se conecta aqui no podcast, né? O Potência Cast, o podcast Visão Empreendedora. E hoje nós temos assim um episódio super especial, porque nós vamos falar de empreendedorismo social. Hoje é uma pauta que muitas pessoas me pediam para a gente poder trazer aqui. Nós vamos falar sobre as obras sociais de Irmanduce. E tenho certeza que se você é baiano, você conhece. E se você é do Brasil, provavelmente você conhece, mas eu desafio, já no início desse podcast, a dizer para você, você conhece muito pouco. Hoje, nesse podcast, você vai conhecer muito mais sobre essa que é uma das maiores instituições do nosso Brasil, o maior complexo de saúde, de atendimento 100% gratuito. E é lógico que eu preparei aqui uma pescazinha, né, para você entender o tamanho e a dimensão da OSCID, que é as Obras Sociais de Irmanduce, que conta hoje com mais de 20 núcleos que prestam assistência à população de baixa renda, atuando nas áreas de saúde, assistência social, pesquisa científica, ensino em saúde, educação e na preservação e difusão da história de sua fundadora, a Santa Dulce dos Pobres. As obras sociais Irmanduce atuam ainda na gestão de unidades externas de saúde, sendo responsável hoje pela administração de 7 complexos hospitalares públicos, todos localizados aqui na Bahia, sendo 5 vinculados ao governo do estado, Hospital do Oeste, lá em Barreira, Hospital Eurídice Santana, em Santa Rita de Cássia, Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, Hospital Regional de Juazeiro, e Hospital Montserrat de Cuidados Paliativos, Salvador, e 2 vinculados à Prefeitura de Salvador, a UPA Santo Antônio e o Hospital do Homem, ambos aqui na capital baiana. E para finalizar essa apresentação, para eu apresentar, né, a nossa convidada assim muitíssima especial de hoje, desse podcast Visão Empreendedora, olha isso aqui. 4,5 milhões de procedimentos ambulatoriais realizados anualmente. Mais de 3 milhões de pessoas acolhidas por ano. 47 mil cirurgias e 68 mil internamentos por ano. Mais de 2 milhões de refeições servidas por ano aos pacientes. Mais de 1.800 mil leitos hospitalares. Olha o tamanho disso. 120 mil atendimentos por ano para tratamento do câncer. 950 crianças e jovens assistidos no Centro Educacional Santo Antônio, núcleo de educação da OSCID, localizado aqui, pertinho da gente, no município de Simões Filhos. É gigante os números. Eu confesso que eu já sabia do tamanho, mas quando a gente olha isso aqui, a gente fala, meu Deus, como dá orgulho, né, de ser baiano, como dá orgulho de uma instituição desse porte aqui em Salvador. Aproximadamente 9 mil profissionais atuam hoje em toda a organização. Olha para isso, quase 10 mil profissionais. E hoje nós estamos aqui recebendo a superintendente dessa obra tão maravilhosa, tão especial, que esses números aqui falam por si só. E eu já quero começar dizendo do meu sentimento de gratidão, porque eu sei da agenda da senhora, né, por tantos compromissos, por tanto trabalho, e escolher estar aqui conversando com a gente. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser bastante enriquecedor para que tanto baianos quanto brasileiros possam conhecer ainda mais e sentirem esse orgulho que eu sinto, e eu tenho certeza que você sente também, dessa instituição. Estamos aqui hoje com a superintendente dessa obra maravilhosa, Maria Rita. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela sua atenção, pela sua paciência, pelo seu carinho em nos acolher. E
Estar aqui hoje também é um prazer. Obrigado. Que bom que a gente conseguiu encaixar essa data, né? Graças a Deus. E a gente vai fazer uma conversa que, para você entender, eu já trouxe alguns números grandes aqui, mas eu quero saber como tudo começou, né? Não tem como a gente não começar falando de Irmã Dulce. E como foi essa história? Porque ela vai se tornar freira, né? E aí, onde é que nasce esse desejo e dessa obra social? Porque existem, né, tantas instituições, mas perguntar assim, o que é que você entende que ardeu no coração dela para que ela pudesse iniciar essa obra? Porque para mim o pontapé inicial foi dela, tomou outras proporções, mas o que fez ela tomar essa decisão e se isso foi fácil não, né? Mas os desafios que ela enfrentou lá atrás. Ela nasceu no dia 26 de maio, né? Há poucos dias atrás, em 1914, numa família católica, classe média, e ficou órfã de mãe muito cedo, aos 7 anos de idade. E foi criada pelo pai e pelas tias paternas, que eram muito religiosas. E um belo dia, as tias levaram ela para conhecer uma invasão, porque ela era uma menina normal, gostava de brincadeiras, gostava de futebol, até o dia que ela vai com as tias visitar essa invasão e fica muito tocada com a pobreza com que ela viu. Sim. E a partir desse dia, ela passa a ter um olhar muito forte, focada mesmo pelos mais pobres. E diz ao pai que ela gostaria de ser freira para ajudar os mais pobres. Isso ela no início da adolescência e ele diz, olha, é muito cedo para você tomar essa decisão. Deixa você se formar, depois, quem sabe, né? Você muda de ideia. Era uma moça bonita. E quando ela se forma, ela diz, eu fiz a sua vontade, agora eu quero que você me ajude a realizar meu sonho. Eu quero ser freira. Então ele aceita. Ela faz o noviciado lá em São Cristóvão, em Sergipe, e seria comum ficar por lá. Sim. Mas ela volta para Salvador e começa a atuar no Hospital Espanhol, o antigo Hospital Espanhol. E depois lecionava também no convento, no Colégio Santa Bernadette, mas o olhar dela estava sempre para os mais pobres. E aí as irmãs da congregação perceberam que seria muito difícil prender a Irmã Dulce no convento. Não tinha como. Não tinha como. Ela saía de noite, na época era uma coisa assim meia inacreditável, né? Uma freira que saía numa Kombi para recolher os mais necessitados da comida, até que um belo dia o prefeito da cidade e as autoridades locais também, os proprietários de algumas casas, foram todos para dizer que não queriam mais Irmã Dulce ocupando lugares públicos e privados, que ela tinha que dar um jeito e não continuar naquela situação. E ela pede permissão à Madre Superiora para acolher esses primeiros pacientes, que já eram 70 doentes, no galinheiro do convento. Então, a Madre Superiora concede, faz a cessão do espaço para ela e ela transforma rapidamente esse galinheiro num albergue. Quando a Madre Superiora volta, diz, irmã, onde a senhora acomodou as galinhas? Ela disse, fez uma canja e dei para os meus pacientes. A visão de empreendedora, oportunista, e resolveu rapidamente todos os problemas. Não desperdiçou uma oportunidade. E aí começa a história, por isso que dizem que começa
de um galinheiro para um grande hospital. Sim. E a dificuldade é exatamente a gente manter a simplicidade, esses valores que ela cultuou logo nos primórdios, Sim. até hoje, né? Esse é o desafio, né? Grande complexo, mas com a simplicidade de Santa Dulce. Sem perder essa essência, né? Exatamente. Esse é um desafio gigante. Na verdade, tem algumas histórias de Irmã Dulce, que a gente conheceu muito como fala Irmã Dulce, e hoje é Santa Dulce, né? Sim. E eu queria confirmar aquela história que ela disse que ela sai numa feira e vai pedir uma doação, e diz que quando ela pede a doação para aquele comerciante, ela diz que ele vai lá e cospe na mão dela. E diz que ela passa no hábito, né? E fala, esse é para mim, agora dê para os... Estende a outra mão novamente agora para os meus pobres. E isso eu acho que foi uma lição de vida para essa pessoa, né? Com certeza. Que imagine, quem é que tem esse senso de inteligência emocional de um nível altíssimo. É um nível de santidade. Sem ofender o outro, sim. Mas sim para que a consciência dele, né, pese e ele diga, poxa, podia ter feito alguma coisa. E esse homem mudou a partir desse dia. Passou a ser um grande apoiador do hospital quando estava no início. São histórias como essa, e tem inúmeras histórias, né? Como a que você trouxe tem aqui. Tem a história do empresário que ela visitava no comércio, e eles diziam, poxa, ela vem aquela freira pidona com aquela pasta. A pasta já era sinal de que ela ia carregar alguma coisa, né? Ela não ia sair de mãos vazias. E aí ela chega no escritório dele, no comércio, e a secretária já fica assustada, né? Aí agora, como é que eu vou fazer? Irmã, o doutor fulano não está. Ela, minha filha, eu posso aguardar, não tem problema não, mas ele vai passar amanhã fora. Não tem problema não, minha filha. Aí ela fica lá aguardando, sentadinha, e a secretária vai avisar ao patrão que ela decidiu esperar. Que ia permanecer lá. Só que a secretária também precisou ir ao banheiro e se ausenta por um instante. E Santa Dulce vai, pega um lápis da mesa da secretária, joga debaixo da mesa do empresário e vem, o senhor estava procurando isso? E pronto, é atendida. Não adiantou ele se esconder nem nada, porque ela resolveu o problema e saiu com o que ela precisava. É impressionante isso, né? A inteligência dela, o foco dela, ela estava tão comprometida com isso. E ela tinha realmente esse apelido da Freira Pidona? Sim. Tinha esse apelido. Tinha. E ela nem se incomodava, né? Ela sabia o objeto. E era difícil você negar alguma coisa, que ela tinha um olhar muito penetrante, ela parava e era impossível, porque era um olhar também muito meigo, então era difícil dizer não. Imagina. Muito difícil. E um olhar iluminado. Sim. E quando com certeza ela está pedindo ali, não é para ela, né, para o outro, então ela para os pobres que precisavam tanto, e ela fala assim, eu sou a única valença deles, né? Porque se eu não pedir, o que é que vai ser desses pobres? O que é que vai ser desses coitados? Eu acho que ela transformou não só a vida de muita gente necessitada que estava, né, à beira do abismo, mas também de pessoas que tinham tudo e que poderiam ter essa transformação, que hoje a gente precisa tanto, né? Sim. Esse olhar para quem mais precisa e não esbanjar recursos. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está gastando naquilo. E ela transformava. Sim, chegavam muitas pessoas também ricas e diziam para ela, irmã, eu não aguento mais. Naquela época não tinha celular, não tinha certos modismos, né? Meu filho está querendo comprar aquele melhor tênis de marca e a calça ali assim. Aí ela, traga ele no fim de semana. Nós vamos fazer uma volta com ele aqui no hospital. Aí ela pegava a criança ou adolescente pelas mãos e ia mostrando tudo com os pais. Era uma pedagoga, né? E aí o menino saía mexido, né? Dava aquela volta. Caía a ficha, literalmente.
E no fim de semana seguinte, a família ligava e dizia: "Ó, irmã, muito obrigada. Ele não está me pedindo mais nada. Depois da visita aí, é o contrário. Está pensando em doar as coisas, está muito mais humano." Sim. Então, essa é a nossa irmã Dulce. Ela era voltada para pregação, para fala, ou o trabalho dela era um trabalho mais Era ação, né? A gente tentou até publicar muitas coisas pensamos publicar muitas coisas, escritos, o que ela deixou. Tivemos que buscar auxílio em cartas que ela escrevia para as pessoas e que tinham mensagens profundas, em falas para jornalistas, né? Em televisão, na mídia escrita, e assim a gente conseguiu ter o livro de cartas de Santa Dulce, um livro de Semente de Amor, que é um livro de pensamentos dela, mas ela não tinha tempo para escrever. Não tinha tempo. O tempo dela à noite, ao invés de dormir, ela fazia cartas pedindo, né, para as autoridades, para os empresários, doações e tal. A cabeça dela não parava de funcionar. Extremamente focada. Tudo que a gente consegue, como com foco. Com foco. Né? Se a gente perder o foco, esquece. Verdade. É isso que eu falo. O podcast aqui, ele fala de empreendedorismo e a gente está falando de uma das maiores obras sociais do Brasil. E quanto que teve que ter, na verdade, essa visão empreendedora, irmã Dulce, para começar isso. Mas hoje eu fico querendo falar senhora, mas eu vou falar você, para conduzir isso, para estar à frente disso também, essa visão empreendedora. E eu falo muito com os empresários, às vezes vocês querem fazer muitas coisas e diz que muito abraça, pouco aperta. Aí a gente vê o que é foco aqui, essa história de irmã Dulce. Esse foco, ela tá tão comprometida, ela tá tão decidida com o que ela quer, que ela não tem tempo para outras coisas, não se dispersa. E aí eu queria trazer um pouco para a gente poder falar um pouco aqui sobre a saúde dela, né? Porque para mim uma das coisas mais marcantes em irmã Dulce também é que, tipo, uma mulher freira, de certa forma ali frágil com as complicações de saúde, e ela incansavelmente trabalhando. Fala um pouco para mim pra gente, na verdade, sobre essa questão da saúde dela. O que mantinha ela viva, né? Para quem tem fé é até fácil de entender. Sim. Não importa a religião, mas ter fé. Era a oração. Ela estava sempre muito conectada. Ela se alimentava através da oração. Ela dizia que a oração era como o ar que a gente respira. Comia muito pouco. Até porque os problemas eram tão grandes. Quando a gente está com um problema muito grande... Não tem fome. A fome vai embora, né? Então, ela comia muito pouco, se alimentava mal, dormia pouco. A cabeça não relaxava, não tirava férias. As férias dela eram os dias de quartas e sábados, que ela ia para Simões Filho, onde nós temos até hoje o Centro Educacional Santo Antônio, e lá ela encontrava os meninos e tal, tipo uma fazenda, né? Onde eles moravam e eram educados. Então, ali ela cumpria muito o papel de mãe. Isso era um refrigério para ela, né? Ter esse acolhimento, porque o trabalho que ela fazia era mais de doar-se. E quando ela chegava lá, ela recebia também muito carinho, dava muito carinho, porque eles pediam, mas também tinha esse momento. E a saúde dela foi piorando, de gripes mal curadas, e foi até que os pulmões, a situação foi ficando cada vez mais crítica, até os últimos 16 meses de vida, né? Que a gente pensava que ela ia partir e vinha uma outra complicação de outro órgão, era os rins, era a parte óssea, enfim. Foi 16 meses nessa situação. Várias complicações
que eu não sei como é que ela resistiu. Eu acho que ela resistiu muito para preparar o nosso espírito para a continuidade da obra. Que bênção. Porque Só tem essa explicação, né? Porque o carisma era tão grande que a gente pensava o que vai ser dessa obra quando ela partir. Sim. Todos nós. Então ela foi, sabe, acho que preparando o caminho para a gente entender que ela tinha que partir. Precisa continuar. Eu preciso ir, mas vocês precisam continuar isso. Exatamente. E no leito de enferma, a gente procurava, mesmo se ela conseguir falar, se comunicar, a gente dava as notícias para ela do primeiro pãozinho que foi feito lá na panificação do centro educacional. Então, ela tinha conhecimento das coisas que iam acontecendo. Claro que a gente poupava notícias boas, né? Prioridade. As outras a gente tentava resolver. Perfeito. Que foram muitas difíceis. Quanto tempo vocês ficaram juntas, na convivência dessa obra? Interinidade? Isso, interinidade. Na verdade, ela sempre foi muito próxima de minha mãe. Ela dizia, nós somos 2 corpos em uma alma só. Diferença de poucos meses, né? Menos de 1 ano. E minha mãe casou com um primo, que era jornalista lá do Rio de Janeiro, e foi no momento que ela buscava recursos para as obras, para a construção do Círculo Operário da Bahia, onde hoje é o santuário, que ela conheceu meu pai, o primo dela, e aí ficaram noivos por um tempo, até que se casaram lá na capelinha do memorial, e essa ajuda foi durante a vida toda. Até minha mãe morrer, ela continuou ajudando. Ela morreu 14 anos depois de Santa Dulce. E eram tão próximas que se falavam quase todo dia. Olha para isso. E eu também falava todo dia. A homenagem do nome, Maria Rita. Então, ela dividiu meio que a maternidade com minha mãe. Ela dizia, ela é minha filha, brincando. Aí minha mãe dizia, não, ela é minha e tal, brincadeira. E essa proximidade fez com que, mesmo nas férias, eu morando no Rio, eu viesse para cá, estava muito em contato com a obra, passava meus fins de semana, férias em Salvador, até que em 89 eu ingressei no Conselho de Administração da Fundação Irmã Dulce. E aí passei a ter mais contato com os problemas e todo o político estratégico da instituição. Antes eu sabia muito do operacional. Ela ligava e contava para a gente. Eu fiz isso, aconteceu isso, eu vou agir assim. Então, eu sabia como ela agia também em determinadas situações. Acho que foi uma educação. Foi preparando para o trabalho, ali. Pelo trabalho. Até que em 91, quando ela adoeceu em final de 90, novembro de 90, em março de 91, o conselho me pediu que viesse para cá interinamente. Aí eu falei, tá, eu vou por 3 meses. Eu não vou ficar muito tempo, eu espero que ela melhore, que volte tudo ao normal. Tantas vezes ela adoeceu e voltava, né? Firme e forte. Eu achei que essa seria mais uma vez, mas isso não aconteceu e os 3 meses já vão para 35 anos. Já passaram de 35, está indo para 36. Que eram 3 meses. Mas foi um grande desafio e a gente conviveu nessa fase da interinidade, como eu falei, ela no leito, eu procurava sempre, acho que deu muita segurança para ela saber que eu estava ali, né? Uma pessoa de total confiança dela, minha mãe também, e a outra irmã, Ana Maria. Então a gente procurou. Hoje só eu estou na obra da família e daqui a pouco passando o bastão, né? Agora a instituição tem uma gestão corporativa e, enfim, a gente sabe, compliance, tem toda a estrutura de governança e eu acho que o trabalho de sucessão vai ser muito estruturado nos princípios, nos valores que a gente chama de dulcismo, né? Quem estiver à frente vai ter que
ter a prática do dulcismo, não esquecer que a técnica é importante, mas que os nossos valores são fundamentais. Perfeito. Que é o que vai carregar essa essência, né? Exatamente. Essa essência. Essa essência não pode mudar. Não pode mudar. Perfeito. A missão, a visão, os valores, eu acho que são eternos. E esse é um dos grandes desafios com empresários quando, em um modo geral, né, quando se fala de sucessão. Você preparar, estruturar para fazer uma sucessão, mas sem perder a essência. Porque o que te trouxe aqui foi justamente essa essência. Exatamente. Se você perde essa essência, você meio que perde a garantia de sustentabilidade. Do mesmo jeito que o contrário é verdadeiro. Se você garante essa essência, meio que você tem uma garantia, uma segurança que isso vai continuar, porque foi isso que trouxe até aqui. Com certeza. Hoje, quando você assume, qual foi o maior desafio vencido, superado? Não vamos falar do desafio atual, mas qual foi o maior desafio que ao longo desses 35 anos que vocês enfrentaram e como foi que vocês conseguiram superar esse desafio? Eu acho que o maior desafio foi exatamente manter a obra sempre respeitando os valores dela, né? O amar e servir, o atendimento ao mais carente. Porque, geralmente, quando você tem uma situação, uma crise, a primeira coisa que as pessoas que estão fora, mas ao redor, né, querendo ajudar, e diz: por que vocês não pensam em atender o privado, a fazer isso? Faz isso. Mas aí você vai atingir a missão, o foco, e depois tudo que a gente construiu até hoje, que as pessoas doaram porque acreditavam na essência, vai se perder. E tinha um ministro que eu me aproximei muito dele, que foi o ministro Adib Jatene, e que já faleceu, e ele dizia: não pode ser 100% SUS, uma obra com quase 1.000 leitos não tem condição. E até o dia que ele veio nos visitar, e ele entendeu, e ele disse: não, vocês têm razão aqui, e passou a ser um grande apoiador da nossa causa, mesmo depois de deixar o ministério, ele continuou olhando por nós e aconselhando. Excelente. Hoje estamos aqui no Potência Cast Visão Empreendedora, conversando com Maria Rita, superintendente aí das obras sociais de Irmã Dulce. Ela que é sobrinha, né, de Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, que nós aqui conhecemos carinhosamente como o anjo bom da Bahia, né? Como é bom. E aqui eu quero deixar a minha alegria, irmã, mais uma vez, de poder estar falando sobre Irmã Dulce. A minha família tem, assim, uma devoção, um carinho muito grande por Irmã Dulce. Eu tenho batido nessa tecla que o meu desejo é que Irmã Dulce, Santa Dulce, né, seja muito conhecida no Brasil inteiro, mas que tenha ainda uma devoção ainda maior aqui na Bahia pelos baianos, e meu pai é pernambucano. Então, eu vejo uma devoção assim muito grande do Padre Cícero lá no Ceará. Sim. E o Padre Cícero ainda não é considerado santo ainda pela igreja. Nós temos Santa Dulce como a primeira santa brasileira. Isso é para encher o nosso coração assim de amor, né? Por uma mulher freira, frágil, doente ali, que lutou, que se entregou, que se consumiu, literalmente. Ela entregou a vida dela por amor aos mais necessitados, por amor aos mais pobres. E a igreja vai lá e reconhece. E eu falo isso para quem é católico, mas quem não é católico deve ter também no coração esse sentimento que para mim me incomoda muito, sabe? Tipo, como é que eu não vou ajudar? Como é que eu não vou contribuir se uma pessoa que talvez tinha muito menos condições, ela se entregou por a causa? O que é que hoje eu estou de braços cruzados? Por que eu não estou colaborando? Por que eu não estou servindo? E esse é um dos motivos, e é lógico, com toda essa conversa aqui sobre as obras sociais de Irmã Dulce, a gente espera inspirar você com a tua visão empreendedora, a gente espera
que você também entenda a importância dessa obra, porque é uma obra que começou em situações muito mais difíceis, e essa é justamente o contexto que eu quero fazer mais uma pergunta, que é: qual o momento atual hoje nosso? A gente falou aí do início, um galinheiro se transformou no maior hospital da Bahia, hospital público de atendimento aí. E hoje, qual é o tamanho? Eu já trouxe aqui alguns números aqui, mas qual é o desafio hoje da instituição? Porque eu imagino e eu penso que quanto mais a gente cresce, os desafios eles crescem e aumentam nessa proporção. E aí traz um pouco para contextualizar o momento atual das obras sociais de Irmã Dulce. A obra tem algumas datas marcantes, períodos marcantes, né? Como década de 80, quando ela amplia o hospital para mais de 1.000 leitos, ela constrói a cozinha e o refeitório da instituição para atender esses 1.000 leitos, o centro geriátrico, o ambulatório, ambulatório que homenageia o presidente Sarney, foi exatamente no período que ele era presidente. Então, a obra cresceu muito. E na nossa gestão, 92 também, apesar de ser o ano da morte dela, ela deixou um sonho para ser concretizado, que foi a construção do Centro de Acolhimento à Pessoa com Deficiência. E a gente conseguiu um apoio tão grande da sociedade, Cleison, que foi possível ter uma sobra de recursos de um ministério. Hoje isso não dá para imaginar. Você tem uma sobra de recursos no ministério, que era o Ministério do Bem-Estar Social, e conseguir que o governo federal entendesse que esse recurso poderia ser aplicado num centro cirúrgico, ou seja, Ministério da Saúde. E aí nós fizemos centro cirúrgico e a central de material esterilizado. Depois fomos crescendo, o Hospital da Criança, e vem novas unidades, portas abertas de serviço. Mas não pensamos que tudo tem limite, né? Na nossa casa, se a gente começa a instalar muitos aparelhos... vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar a rede. E aí é o que a gente vive nesse momento. A necessidade de ter também novos serviços, mais leitos de UTI. Hoje nós temos 30 leitos para um hospital. Falo do Complexo Roma, aqui em Salvador, que tem 720 leitos hospitalares e 30 leitos de UTI. É muito pouco. Muito pouco. Porque desses 10 são leitos de pediatria. Então a gente precisa construir mais. O certo seria 10%. Nós vamos ampliar colocando mais 30 leitos. Depois vem um serviço de hemodinâmica, que hoje nós fazemos. Somos retaguarda de cirurgias cardíacas, mas não fazemos cirurgia cardíacas. Vamos fazer com um novo serviço de hemodinâmica. Vamos ter um hospital de olhos, porque a demanda é muito grande, de otorrino e de oftalmo na instituição. E também o nosso centro geriátrico, que é, como eu falei, da década de 80, ele precisa passar por uma requalificação. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa de novas subestações, novas centrais de água gelada. Enfim, são obras de apoio que você não consegue apoio financeiro, porque são obras de pouco impacto para quem doa, mas são fundamentais para que tudo funcione bem, né? Então a gente está nesse desafio, nesse momento, buscando o apoio do Conselho, que já temos, para buscar financiamento e conseguir resolver essas questões, para dar um salto de qualidade e levar essa obra para um outro patamar. Excelente. Para que ela possa atender cada vez mais e melhor ao nosso paciente. A gente tem estimativa de valores para isso? Pode ser divulgado ou não tem ainda, não está nessa fase ainda? Não tem. A gente não vai conseguir colocar tudo em obra ao mesmo tempo, fazer tudo que a gente precisa e deseja.
mas no momento é algo em torno de 58 milhões. Sim. Que a gente está buscando esse desafio, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar esse salto, vai continuar contando com o apoio de toda a sociedade, como sempre contamos. Nós temos hoje uma gestão de captação de recursos estruturada, né? Que trabalha junto, que entende com transparência, com credibilidade, prestando contas. E hoje a gente tem compliance, tem controladoria, a governança está mais bem estruturada. Sim. Ainda tem muito o que fazer. A gente cada dia mais está se apropriando também de novos processos para melhorar, né, os fluxos e melhorar o atendimento do paciente. Excelente. E isso é muito importante porque às vezes as pessoas pensam em fazer uma doação, empresários pensam em ajudar e às vezes questionam, né, sobre essa questão de segurança, de honestidade, e quando a gente vê uma instituição séria, uma instituição organizada, uma instituição com governança, com conselho, com compliance, com toda essa estrutura, é meio que a gente fica até mais em paz, mais à vontade, na verdade, para a gente poder, de fato, contribuir, investir, porque eu digo assim que ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Exato. Então, todos nós podemos contribuir. E eu queria justamente que a gente falasse sobre esse programa do sócio protetor. E aqui eu já quero falar que eu sou sócio protetor e eu falo não para me envaidecer, porque às vezes as pessoas falam, mas no evangelho está dizendo dá com a mão esquerda e que a direita não saibam. É importante isso, você não deve fazer para se aparecer, mas quando você faz, você deve divulgar, porque você vai inspirar. Eu falo sempre isso. Tem um monte de más ações sendo feitas e são divulgadas. Por que as boas ações a gente não vai promover? Por que as boas ações a gente não vai divulgar? Se elas têm um poder muito grande de incentivar outras pessoas a fazerem. Eu vou citar aqui, inclusive, um outro exemplo. A gente já faz, todo ano, na época do Natal, a gente vai comprar os panetones de Irmã Dulce. A gente vai comprar esses panetones, aí leva para os nossos colaboradores. A gente faz campanhas em dezembro para os nossos clientes também. Compre tanto e ganhe um panetone e tal. E esse panetone, além do sabor ali para a sua ceia de Natal, ela também tem um peso de estar contribuindo para as crianças lá em Simões Filho, né? Então, todas essas questões, elas são extremamente importantes. E antes da senhora falar sobre o programa Sócio Protetor, eu quero dar um testemunho, né? Na verdade, até da minha família, da experiência. Eu não lembro, acho que tem uns 3 ou 4 anos, isso foi logo após a pandemia ali, 2022, eu acho. A gente sempre tem o costume de, quando a gente está aqui na Bahia, a gente fazer o aniversário, a gente passa lá, assistir a missa e depois a gente vai para uma praia e tal. Minha esposa ama viajar, ama praia. E ela falou, amor, né, na verdade, nesse aniversário, 19 de janeiro, a gente vai para a Irmã Dulce, vai assistir a missa, depois a gente toma café lá do lado, que é maravilhoso. Isso aqui que eu tô falando já é uma programação para você também, tá? Participar da missa, conhecer o memorial é uma experiência maravilhosa. Eu vou pedir para você ajudar, mas eu quero que você vá conhecer, vá tomar um café lá. Tem um bolo lá que é uma delícia, sabe? Tem o bolo, diga aí. Como é as broazinhas que tem, né? As broazinhas. Tem o brownie e tem o bolo de laranja caramelizada, que eu sou apaixonado, sabe? Então, é uma experiência maravilhosa que eu recomendo. Nesse dia, a gente foi, Vânia falou, pô, não tô me sentindo bem. Depois, quando a gente chega no café, ela falou assim, amor, não tô me sentindo bem. Vamos pra casa e depois eu vou descansar um pouco e depois a gente vai pro apartamento. Mas a gente viu que ela não tava bem. E ali a gente conversando, aí a gente falou, não, a gente vai te levar pro hospital. E a gente levou ela pro hospital, pro Aliança, e naquele dia para mim foi muito desafiador, porque chegando lá ela teve que ficar internada. E eu e minhas 2 filhas, a gente ficou o dia todo ali no estacionamento e sem receber notícias, e quando foi 2 horas da tarde, a gente foi pedir informações, o pessoal
falou, ó, eu vou liberar para você ir almoçar com ela, mas ela vai precisar voltar, porque precisa fazer um outro exame aqui e tal. Tipo, meio que não era nem permitida essa liberação ali, mas eu vou liberar. E eu senti uma coisa muito forte, assim, sabe? Que era um momento desafiador pra gente ali. E a gente voltamos e ela ficou novamente lá e foi ter que fazer outros exames. Teve complicações com a questão da Covid, mas que quando foi 11 horas da noite, a gente conseguiu ela ter alta e a médica falou para ela, é um milagre. Na verdade, porque ela tinha problema de asmas na infância e tal, e ela estava com uma inflamação no pulmão ali. E a gente comemorou muito esse milagre, né? Essa vitória desse dia que a gente estava na missa e falou assim, ao invés da gente ir para a praia, vamos para o hospital. E assim, hoje a gente tem esse costume e eu sou defensor da gente fazer isso sempre que você puder celebrar. Vá para a missa, colocar diante de Deus, porque a vida é um dom, né? E a gente precisa, de fato, celebrar isso. E eu queria agora falar sobre esse programa mesmo do sócio protetor, para que outros empresários, outras pessoas que estão nos acompanhando agora, e quando a gente ouve assim falar 58 milhões, às vezes a gente olha tão distante, às vezes a gente tem um olhar que, falando de Irmã Dulce, a gente não tem que ver como distante, a gente tem que olhar e falar assim, é fácil, literalmente, porque pelo que ela já conseguiu, pelo que já foi feito, e eu costumo sempre trazer o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, antes de multiplicar os pães ali para 5.000 homens, ele perguntou o que é que vocês têm. E ali tinha uma criança que apresentou 5 pães e 2 peixes. E com aquilo que ele deu, foi multiplicado. Então, o milagre para Deus fazer hoje nas obras sociais de Irmã Dulce, para mim está muito nos R$5, nos R$50, nos R$500, na doação de cada um, para que o milagre da multiplicação aconteça. E aí, eu queria que você trouxesse como é que essas pessoas, esses empresários que estão agora nos ouvindo, podem se tornar sócios dessa obra tão, tão importante no nosso estado? Tá. A campanha, o programa do Sócio Protetor, ele nasce de uma crise, uma das maiores crises que a gente já viveu na história da obra, em 93, 94. Foi uma crise nacional, o SUS não estava repassando recursos, e aí veio aquela, o que nós vamos fazer? E eu fui para a televisão, programa nacional, e disse, essa vai ser a última porta que vai se fechar. Um amigo meu, lá no Rio de Janeiro, jornalista não, da área de publicidade, ele viu e disse, o que eu posso fazer? Quanto é que eu posso mandar para lhe ajudar? Eu falei, não, seu trabalho, sua dedicação, ele ajuda até hoje. Sim. E ele criou essa campanha do sócio protetor, que óbvio hoje está repaginada e tal. Sim. Mas é uma campanha que é muito da essência do que Santa Dulce falava. Quando cada um faz um pouco de muitos se soma. Porque eu digo assim, eu vou dar R$10, ela falou que para fazer tudo que precisa 58 milhões, o que vai adiantar 10? Mas você dá 10, eu dou 10. Isso. E todo mundo vai, aquela rede de solidariedade, e isso se transforma. O empresário, obviamente que pode fazer de outras formas, né? Se quiser, através de doações diretas ou projetos incentivados, que ele também tem dedução do imposto de renda. Enfim, tem várias formas. Aí eu já vou entrar nas outras campanhas. Sim. A nota premiada, que as pessoas têm receio de passar, agora menos, o CPF na nota, né? Então, isso também ajuda. Dão uns R$400 mil a cada 4 meses, R$100 mil por mês. É muito bom. Então, eu não sei agora com a reforma tributária como é que vai ficar, mas são ajudas que são muito importantes. A gente precisa, às vezes, de comprar coisas, não tem o recurso. E essas pequenas campanhas, como a nota premiada, ela vem e transforma o nosso dia a dia e a vida das pessoas. Então, se a pessoa se interessar,
pode entrar no nosso site doi.irmanduce.org.br e ver todas as formas, roupas. doi.irmanduce.org.br. Inclusive, a gente vai colocar na descrição também. Se você tá ouvindo na academia ou dirigindo alguma coisa, não se preocupa, porque na descrição desse vídeo é só você clicar lá que você vai direto para o site. E aí tem também outras coisas, roupas, móveis, obviamente tudo em bom estado, né? Sim. Para que outras pessoas possam usar. Nós temos o bazar, que o que não é aproveitado para os moradores idosos e pessoas com deficiência, a gente coloca no bazar. Enfim, tem remédios em boa conservação, dentro do prazo de validade, alimentos. É tudo bem-vindo, né? Com certeza. É a gente fazer a nossa parte que Deus vai multiplicar e vai fazer essa obra ainda mais forte, porque ela precisa permanecer, porque os números que a gente trouxe aqui, o quanto que ela impacta, o quanto que ela ajuda, o quanto que ela contribui. E é tão pouco, né, o que a gente pode contribuir que a gente vai se sentir muito melhor, na verdade, em saber que quantas vezes a gente gasta dinheiro com coisas tão fúteis, coisas tão sem importância que não agregue nada, e quando a gente pode fazer uma doação, isso traz um aquecimento para a nossa alma. E eu queria deixar esse registro aqui para empresários também, que eles podem fazer a questão dos convênios também com a doação para a restituição do imposto, né? O imposto de renda. Nesse site tem todo o passo a passo. A última campanha que nós fizemos também foi através do Fundo Municipal do Idoso para o nosso centro geriátrico. Então, foi bem sucedida. Então, eu espero que os empresários continuem colaborando. Tem várias formas, né? Obviamente que a doação direta é sempre mais bem-vinda. Sim. Porque exatamente nesse momento que a gente está precisando recursos para essas obras que não tem tanto destaque, é mais importante ainda. Mas qualquer colaboração é fundamental para que a gente mantenha vivo o lema de Santa Dulce. Excelente. Quem está nos acompanhando e quer conhecer um pouco mais da obra, por onde começaria? O que recomendaria para que essa pessoa conhecesse um pouco mais, tanto da história de Irmã Dulce quanto das obras sociais de Irmã Dulce? Você já falou que é o memorial. O memorial, o melhor caminho, né? Aí depois tomar um cafezinho, passar na loja, mas acho que o memorial que foi reformado recentemente, no final de 2024, eu acho que é um convite para... É uma reflexão, na verdade. Baiano para conhecer. Está muito bonito, é o que a gente ouve das pessoas, né? E eu intimo, na verdade, o soteropolitano, o baiano de um modo geral, mas todas as vezes que a gente está lá, a gente sempre encontra pessoas de outros estados que vieram para conhecer. Até de outros países. A gente recebe visita, principalmente nesse período de navios, muita gente fora que vem conhecer. Se você é baiano e não conhece ainda, já vai agora o meu tom aí agora para você acordar, né? Despertar aí, porque você precisa conhecer essa obra que é tão relevante para o nosso estado. E eu quero compartilhar algo com a senhora e com todos os nossos também, que no ano passado, no dia 4 de julho, eu vivi o pior dia da minha vida. Foi a pior experiência. Eu estava em São Paulo e recebi a ligação das minhas filhas que a minha esposa tinha sido internada. E ela estava no hospital e ela estava na UTI. E aí eu voltei no voo na madrugada e para mim foi muito doloroso encontrar com a minha esposa entubada na UTI e numa situação onde os médicos não animavam. Tipo, teve uma conversa com uma doutora mesmo na madrugada que ela falou: Cleison, o quadro é bastante difícil. Ela tá respirando aí com o auxílio dos aparelhos e a gente precisa baixar a sedação para ela tentar fazer a respiração natural, mas todas as vezes que baixa ela tá se agitando muito. E foram dias assim bastante desafiadores que a gente viveu e teve... No domingo, uma experiência muito marcante, porque eu estava na UTI, fiquei com ela na UTI,
E aí as minhas 2 filhas, tanto Clara quanto Ana, foram para assistir a missa lá no santuário de Irmã Dulce. E quando terminou, elas foram pedir a oração para Frei Anailton, que estava na época lá. Inclusive, Frei Anailton agora está lá em Feira de Santana, está lá na comunidade de Santa Rita de Cássia, que Santa Dulce é devota também de Santa Rita. E aí o Frei Anailton fez uma chamada de vídeo para mim, para a Vânia ali. Ela estava meio que inconsciente, ela não lembra disso, mas ele fez uma oração ali e abençoou. E foi impressionante como a partir daquele momento ali, a recuperação dela, e ela se recuperou tipo um dia, no outro dia, médicos que estavam acompanhando, comentando com a gente do tipo... Olha, tipo, ela é forte, viu? Ela é guerreira. Alguns não eram religiosos, alguns não falavam, mas outros falavam. A médica que acompanhava mesmo, que fez a extubação, devota também de Nossa Senhora aqui, a Mãe 3 Vezes Admirável. Então foi um momento assim, muito forte de nossa fé. E naquele momento veio um desejo muito grande de poder contribuir, de poder ajudar mesmo. E eu tive uma ideia, na verdade. Eu falei, ó, a gente vai pensar em reunir empresários. E aí eu lancei isso no ano passado. Acho que tem... O meu projeto era para o ano passado, que a gente acabou não conseguindo no evento que a gente fez em novembro. E a gente vai fazer esse evento agora em outubro. Vai ser dia 16 e 17 de outubro. Depois eu tenho que até ver sua agenda, porque se tiver essa data, eu estou agora já em campanha, porque eu quero reunir 20 empresários da Bahia ou do Brasil que estejam nos acompanhando. Para a gente, cada empresário dessa lista de 20 empresários vai doar R$50 mil. E a gente vai fazer uma doação de R$1 milhão para as obras sociais de Irmã Dulce. Maravilha. Esse é o nosso comprometimento. Eu quero e eu já consigo enxergar isso. E é bom esse podcast estar aqui registrado, porque no dia 17 de outubro, eu quero estar no palco desse evento, te entregando esse cheque com essa representação desse R$1 milhão. Em Salvador. Já vai estar em Salvador, né? E você que está nos ouvindo, por que eu estou falando isso aqui nesse podcast? Porque você que está me ouvindo, talvez você não tenha condição de fazer essa doação de 50 mil, ou você tenha. Se você tiver, me procura, me chama no WhatsApp, que a gente vai criar um grupo com esses 20 empresários para a gente poder viabilizar isso. E se você não é esse empresário que está nesse momento para fazer essa doação, eu quero que você me ajude esse vídeo a chegar nesse empresário. É dessa forma. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode contribuir. Olha a Irmã Dulce. Olha o que ela fez. Então, todo mundo, de fato, pode contribuir. Que a gente possa divulgar, fazer com que outros empresários enxerguem isso. Eu falo muito isso, Maria Rita, porque, tipo assim, é muito bom você viajar para fora, você comprar carro, você comprar jet ski, você comprar barco, você comprar lancha, você ampliar a empresa. Mas, de fato, de que adianta eu construir tudo isso, eu ganhar tudo isso e eu não fazer a vida do outro melhor? E eu não ajudar tantos necessitados? A felicidade tá aí. E a gente percebe tanto isso que a gente vê tantas pessoas com tanto dinheiro e que tá vazia. E que está triste. E que está deprimida. E que está, às vezes, tomando uma medicação para dormir. Então, todos nós podemos contribuir. E eu estou lançando hoje nesse podcast que está indo ao ar agora aí. E nós vamos até outubro com essa missão aí. Éramos 20, eu sou o primeiro, sou o número 1 aí, eu sou o 20º, e aí que vem é o 19º, 18º, 17º, a gente vai conseguir aí 20 empresários e eu quero deixar aqui o convite para você fazer parte desse grupo aí, tá? E aí, o que eu puder fazer para retribuir isso dentro do podcast, no nosso evento. Nosso evento reuniu no ano passado mais de 2.000 empresários e esse ano nós vamos fazer a mesma coisa. Já vou até contar para você, nós estamos trazendo o Alfredo Soares do G4, se você é empresário, com certeza você conhece. No ano passado nós trouxemos Joel J e esse ano nós estamos trazendo aí
o Alfredo Soares, estamos trazendo muitos outros palestrantes, inclusive grandes empresários aqui da Bahia também vão estar nesse palco, e eu já quero deixar esse convite aqui para você. E se você não tem o momento ainda de fazer essa doação maior, se torne sócio protetor. O site está aí na descrição desse vídeo. Se todo mundo contribuir com R$30, com R$50, com R$60, a gente vai fazer, com certeza, muita coisa acontecer e fazer com que essa obra continue ainda atendendo tantas pessoas. Eu agora quero deixar um espaço aí para... Tem alguma coisa que era para a gente ter falado, que a gente não falou? Tem alguma consideração para fazer, para a gente já estar caminhando? A hora passa muito rápido. Passa rápido. É um assunto bom, é um assunto que a gente gosta. Leve, né? É leve. Dá vontade da gente passar mais tempo falando. Mas eu espero que esse seja o primeiro de outros que a gente possa vir. Quem sabe a gente conseguir essa lista com esses 20 empresários antes aí. Maravilha. E eu trazer a boa notícia de falar, antecipamos, vamos fazer essa festa. Muito bom. Eu acho que a gente falou praticamente tudo, passamos por tudo. Outra forma de contribuir é comprando nossos produtos. Sim. Da panificação, da marca Dulce Natura. Então tem os pães, as broas, o brownie, né? Muita coisa as pessoas acham nos supermercados ou então na lojinha física ao lado do santuário, e também os produtos da nossa loja, né? Que tem uma variedade grande de camisetas, produtos religiosos, também livros, né? A gente tem uma produção hoje, como no início da nossa conversa, ela não deixou nada escrito, mas a gente vai estar para lançar um novo livro sobre o sonho de Irmã Dulce, que é exatamente a história de pessoas que moram nesse centro de acolhimento, a pessoa com deficiência, que era o sonho dela e que a gente conseguiu concretizar. Então um pouco da vida dessas pessoas. É um livro inspirador, porque a jornalista teve a sensibilidade. É difícil você penetrar na vida dessas pessoas e falar sobre elas de forma natural. E ela consegue isso brilhantemente. Então, é um livro inspirador que está para ser lançado, provavelmente, a gente vai deixar para agosto, para o período da festa dela, de 1º a 13 de agosto. Inclusive, já deixei esse convite aí, né? Do dia 1º a 13 de agosto, onde a festa é no dia 13 de agosto. E tem o trezenário, né? Exatamente. A trezena, a gente costuma visitar, começa a visitar até bem antes. Sim. As paróquias de Salvador, né? Para já começar a divulgar e chamar as pessoas, os fiéis de outras paróquias. Então, eu espero contar também com todo mundo no dia 13 lá conosco, ou qualquer dia da trezena, estaremos lá. Com certeza, vamos estar juntos aí em oração e fazendo parte dessa linda festa. Tem alguma frase de Irmã Dulce ou algum pensamento assim que te sustenta nos momentos de maiores desafios? É a frase que eu costumo falar até no início das entrevistas, quando assim, como é que você assumiu tudo isso assim? Você se achava capacitado? De jeito nenhum. Mas ela dizia sempre para mim, essa obra não é minha, é de Deus. Para mim e para todos. Essa obra não é minha, é de Deus. E tudo que é de Deus permanece para sempre. É forte, viu? Acabou. É muito forte isso. Esse foi aí, né, o podcast Potência Cast, Visão Empreendedora, onde a gente está recebendo aqui hoje Maria Rita, superintendente das obras sociais de Irmã Dulce, onde a gente falou bastante. Não sei se você chegou agora aqui, depois assiste esse episódio completo, deixa nos comentários aí o que mais te chamou a atenção. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta também, manda nos comentários, porque eu vou fazer questão de fazer essa pergunta chegar até Maria Rita, para que ela possa estar respondendo pra gente. E se chover perguntas aí nos comentários, a gente marca outro
podcast só para responder perguntas, para a gente poder conversar, porque para a gente essa obra, na verdade, ela precisa ser difundida. E você que chegou até aqui, eu recomendo muito, de verdade, que você compartilhe esse episódio com outras pessoas. Não guarde isso só para você. O que nós temos aqui em Salvador, o que nós temos aqui na Bahia, é algo muito rico e que precisa ser, de fato, compartilhado com tantas outras pessoas. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Essa mensagem é para quem nos acompanhou aí. E essa mensagem eu gostaria que você pensasse que ela vai chegar. Ela vai chegar para toda a população. Vamos imaginar que essa mensagem agora sua, ela vai para Globo, para o SBT, para Record, para Outdoor, para os programas de rádio. Qual era a mensagem que arde no teu coração que, se você pudesse falar assim, ter uma oportunidade de falar para toda a população, para ela ouvir, qual seria essa mensagem? A gente trabalhou esses 12 meses, né? De maio de 2025 até agora, no valor da compaixão. Sim. E agora a gente escolheu, já tínhamos escolhido, né? Mas eu acho que foi tão oportuno no valor da paz, né? Então, é o que a gente deseja, paz. Você tendo paz, mesmo que você não tenha saúde, você consegue levar. Paz interior, que é tão difícil, né? Às vezes, mas é isso. Como não se emocionar, né? Você falou algo muito forte aí, paz. Quando a gente tem paz, deita no travesseiro, poxa, coisa boa. Né? Os problemas podem estar aí na sua cabeça. Isso. E ela ciência que fez o que era possível. O que era possível. Ela supera até saúde, porque quando você não tem saúde física ali, mas você tem paz, você passa pela doença, você passa você atravessa. A gente viu que Irmã Dulce viveu isso. E quando você perde a paz, é que de fato você perde tudo. E eu quero dizer, Maria Rita, que essa sua presença aqui hoje, você trouxe paz para o meu coração, trouxe paz, tenho certeza, para todos que nos acompanharam aqui hoje, para todo mundo que está aqui nesse estúdio hoje. Eu tenho certeza que o nosso coração, quando a gente ouve as histórias de Irmã Dulce, quando a gente vê essa obra, quando a gente vê o teu amor, na verdade, conduzindo essa obra, porque a gente vê que tudo isso não poderia ser abandonado. Não. Então, o sentimento nosso é um sentimento de muita gratidão, e que Deus te recompense, que Deus te abrace, e que todos os sonhos que estão nesse coração lindo aí, que Deus dê a graça de realizar todos eles. Obrigada. Muito obrigado você também que chegou aqui ao final do podcast Visão Empreendedora, e na próxima segunda-feira tem um novo episódio. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, curte esse vídeo e compartilha com outras pessoas. Um beijo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.